Naquela noite, um rei desesperado atravessou a escuridão para procurar uma mulher proibida, e o que aconteceu ali virou uma das cenas mais assustadoras da Bíblia, porque não foi só uma consulta secreta, nem apenas um ritual sombrio, mas um encontro cercado de medo, juízo e uma mensagem vinda do além. Então, já deixa o like agora, porque essa história começa com desespero humano, mas termina revelando o peso terrível de rejeitar a voz de Deus. Para entender Endor, primeiro precisamos olhar para Saul, o rei que começou cheio de promessas, mas aos poucos foi se perdendo. Ele já havia sido escolhido por Deus, ungido diante do povo e colocado numa posição que parecia gloriosa, forte e cheia de futuro. Mas existe uma diferença enorme entre começar bem e permanecer obediente. E foi exatamente nessa parte que Saul começou a ruir. Aos poucos, a desobediência foi se acumulando, como pequenas rachaduras invisíveis em uma casa que ainda parece firme por fora. Primeiro vieram decisões apressadas, depois orgulho, depois teimosia, e quando o coração endurece, a queda quase sempre já começou silenciosamente. Saul queria resultados, queria controle, queria respostas rápidas, mas foi perdendo a sensibilidade de esperar o tempo e a direção do Senhor. Em contraste, Samuel era a voz profética que confrontava, corrigia e chamava Saul de volta sempre que o rei se desviava. Só que chegou um momento em que a ruptura entre Saul e Deus ficou evidente, dolorosa e praticamente impossível de esconder. Samuel morreu e sua morte não foi apenas a perda de um profeta, mas o desaparecimento de uma referência espiritual para Israel. Sem Samuel, Saul ficou ainda mais vulnerável, porque quando alguém rejeita conselhos por muito tempo, um dia sente falta deles tarde demais. E foi nesse cenário de vazio, guerra e medo crescente que os filisteus se reuniram outra vez contra Israel. O exército inimigo avançava com força e Saul, ao ver aquele movimento, sentiu o coração afundar dentro do próprio peito. A Bíblia deixa claro que ele temeu grandemente, e essa expressão mostra um medo profundo, esmagador, desses que tiram o fôlego. O problema não era apenas o tamanho da ameaça, mas o silêncio que Saul encontrou quando tentou buscar resposta do Senhor. Ele consultou a Deus, mas não recebeu resposta por sonhos, nem por Urim, nem por profetas, e isso o abalou completamente. Imagine o peso desse momento. O rei mais poderoso da nação, percebendo que o céu estava em silêncio diante do seu clamor. E aqui começa a parte mais tensa, porque em vez de se humilhar profundamente, Saul decide procurar uma saída proibida. Ele manda seus servos encontrarem uma mulher que tivesse espírito adivinhador, alguém capaz de invocar os mortos em segredo. Isso era gravíssimo, porque o próprio Saul já havia expulsado médiuns e necromantes da terra, obedecendo à lei de Deus. Agora, o rei que proibiu a prática se ajoelha diante dela, mostrando como o desespero pode empurrar pessoas para contradições sombrias. Os servos encontram a mulher em Endor, uma localidade discreta, perfeita para uma visita escondida, longe dos olhos do povo. Saul então se disfarça, troca suas roupas e sai de noite acompanhado por 2 homens, mergulhando literalmente na escuridão. Esse detalhe importa muito, porque a noite aqui não é só cenário, ela simboliza o estado interior de um rei perdido. Quando chega ao lugar, Saul pede que a mulher faça subir aquele que ele indicar, mesmo sabendo o perigo daquilo. A mulher hesita, porque reconhece o risco, lembrando que Saul havia cortado da terra quem praticava esse tipo de ritual. Sem perceber com quem falava,
Ela teme estar diante de uma armadilha, como alguém prestes a ser condenada pelo próprio rei. Então Saul jura que nenhum mal lhe aconteceria. E veja a ironia: um rei sem resposta divina agora faz promessas no escuro. Quando a mulher pergunta quem deveria ser invocado, Saul revela o nome que pesa como trovão naquela noite: Samuel. E aqui a narrativa prende a respiração, porque tudo muda no instante em que ela realiza o ritual e algo acontece. A mulher grita em alta voz, tomada por espanto, como alguém que percebeu imediatamente que aquilo fugia ao controle habitual. Esse grito é importante porque mostra que até ela ficou assustada com o que viu, como se algo extraordinário tivesse ocorrido. Naquele mesmo momento, ela descobre a identidade do visitante e entende que está diante do próprio rei Saul disfarçado. Saul tenta acalmá-la e pergunta o que ela está vendo, porque ele mesmo ainda não enxerga claramente a aparição. Ela responde que vê um ser subindo da terra, uma figura venerável, um ancião envolto em manto, subindo do além. Ao ouvir a descrição, Saul entende que era Samuel e então se inclina com o rosto em terra em profundo temor. Agora imagine essa cena: o rei caído no chão, numa casa proibida, ouvindo a voz do profeta morto retornar. Samuel então fala diretamente a Saul e faz uma pergunta cortante: por que me inquietaste fazendo-me subir aqui? A frase já carrega peso, porque não há consolo, não há acolhimento, apenas confronto, julgamento e a confirmação de um abismo espiritual. Saul admite sua angústia, confessa o cerco dos filisteus e revela que Deus já não lhe responde como antes. Em outras palavras, ele quer direção sem arrependimento, alívio sem mudança, resposta sem submissão, como tanta gente ainda tenta fazer hoje. Samuel então responde de forma dura: se o Senhor se tornou teu inimigo, por que ainda me consultas agora? A fala é devastadora, porque mostra que Saul não estava apenas com medo da guerra, estava colhendo anos de desobediência acumulada. Samuel relembra que Deus já havia arrancado o reino das mãos de Saul e o entregaria a outro mais digno. Esse outro, embora não seja nomeado ali, já estava no cenário da história, e esse detalhe torna-a mensagem ainda mais pesada. Mas a profecia não para na perda do trono. Ela avança para um anúncio ainda mais sombrio e inevitável. Samuel declara que Israel seria derrotado pelos filisteus e que Saul e seus filhos estariam com ele no dia seguinte. Essa expressão é aterradora, porque não fala de vitória tardia, nem de fuga milagrosa, mas de morte já marcada. Ao ouvir isso, Saul cai estendido no chão, vencido não apenas pelo medo, mas pela verdade que não queria ouvir. Além do terror espiritual, ele também estava fisicamente esgotado, pois havia passado o dia e a noite sem comer. A mulher, percebendo o estado dele, demonstra um tipo estranho de compaixão e insiste para que ele se alimente. Ela mata um bezerro, prepara pão sem fermento e serve aquela refeição final ao rei condenado e aos servos. A cena é quase cinematográfica: uma mesa improvisada, um rei derrotado e o eco da morte pairando sobre cada gesto. Depois de comer, Saul se levanta e parte naquela mesma noite, caminhando de volta, não para a esperança, mas para o fim. No dia seguinte, exatamente como Samuel havia dito, a batalha acontece, Israel é vencido e os filhos de Saul morrem. Saul também cai, encerrando sua trajetória de forma trágica, como um homem que teve oportunidades, mas insistiu em rejeitar a voz divina. A história da bruxa de Endor não é apenas sobre medo do sobrenatural, mas sobre o perigo de buscar atalhos espirituais. Porque quando alguém rejeita Deus por muito tempo, pode acabar correndo para a escuridão,
atrás de respostas que só trazem juízo.